Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. O que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Olá, eu queria deixar uma palavra hoje com vocês, uma palavra que até hoje eu deixei na igreja, na oportunidade que eu tive, eu entreguei essa palavra, e é uma palavra um pouco forte, poderosa, vai abençoar a sua vida. A primeira parte da palavra diz assim, diz em Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos clamar ao Senhor. No momento que a gente clama ao Senhor, Ele nos responde, mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber essa resposta de Deus. Nós estamos preparados para receber uma resposta daquilo que da forma como nós queremos, como nós imaginamos, e muitas vezes Deus não responde da forma como nós estamos pensando. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos, nem os caminhos de Deus como os nossos caminhos, e Ele pode responder de diversas formas. Para vocês entenderem um pouco melhor, em Atos no capítulo 9, fala um pouco sobre a vida de Saulo, quando ele se transformou em Paulo. Quando a glória de Deus é revelada a Saulo no caminho para Damasco, e ele se converte ali porque ele vê a glória de Deus, ele ouve a voz de Deus, e ali naquele momento ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele para de perseguir os cristãos. Então ali ele cai cego no chão, e Deus usa um homem chamado Ananias, e a Bíblia diz em Atos capítulo 9 que Ananias, ele era um homem discípulo, não chama ele de profeta, a Bíblia não descreve ele como um homem, como um sacerdote, diz apenas que ele era um discípulo. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então Deus envia Ananias para ajudar o homem chamado Saulo, que naquele momento estava sendo transformado em Paulo. Ananias foi e entrou na casa de Judas, e ali ele ajuda o homem que seria o futuro apóstolo. E diz assim, no versículo 17: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O que a gente pode ver aqui e no versículo 17? Ananias é usado, Ananias como um discípulo, como uma pessoa pequena, não uma pessoa de um grande nome, de um grande posto na casa de Deus, mas ele é chamado apenas de discípulo. Impôs as mãos sobre aquele homem chamado Saulo, e ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos esperando que alguém, algum profeta, ou alguém grande na casa de Deus, ou alguém como um grande levita, ou alguma pessoa que um cantor, ministre o Espírito Santo sobre a nossa vida, ministre uma cura, e muitas vezes Deus não vai fazer dessa forma, Ele vai enviar uma pessoa pequena,
uma pessoa que a gente não imagina para fazer algo grande nas nossas vidas. Deus usa os pequenos, Deus usa até o ímpio, muitas vezes, para nos abençoar. Em Atos capítulo 10 acontece a mesma coisa, uma coisa bastante semelhante, vocês vão notar. Deus confunde Pedro através da vida de Cornélio. Cornélio era um homem da corte italiana, centurião da corte italiana. Em Atos capítulo 10, no versículo 1, diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Porém, aqui o que chama a atenção é que no versículo 2 fala que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isso chamou a atenção diante de Deus. E Deus ali, ele não mostra um anjo para um grande profeta, ele não mostra um anjo para um grande sacerdote, para alguém, para um judeu, ele mostra para um italiano. Uma coisa que diante dos judeus naquela época não era uma coisa comum. Deus usa esse homem chamado Cornélio, que era de uma outra nacionalidade, da corte italiana. Justamente daqueles, o que me chamou a atenção, que eu vim pensando com Deus, aqui com o Espírito Santo, eu vim no caminho para casa pensando que além dele ser da corte italiana, nós podemos também pensar que ele era um homem que foi do mesmo povo que foi usado para crucificar Jesus. Os soldados romanos, ou seja, os soldados da Itália, os soldados de Roma, daquele país, foram os que foram usados para crucificar a Jesus. E como Pedro poderia ver uma situação, como funciona isso na cabeça de Pedro, sendo judeu e sendo um apóstolo de Jesus Cristo, agora, após o Pentecoste, com toda a perseguição que Saulo vinha fazendo, e com o apedrejamento de Estevão. E como se daria isso? Pensa bem, irmão, naquela época, como é que seria? Como é que seria a cabeça deles? Como é que seria o pensamento deles em relação a isso? E Deus justamente usa esse homem chamado Cornélio, e como italiano, e mostra um anjo para ele. Aparece um anjo para ele, Deus usa ele, e dizendo que Pedro seria o homem que ele deveria procurar. E então ele mostra esse anjo, né, e fala com esse homem, com esse italiano, já na hora nona. Ele viu diz a Bíblia que ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, chamava pelo nome dele. E respondia a oração dele, e dizia que a oração dele estava sendo recebida diante de Deus, e que ele deveria procurar por um homem que tem o sobrenome Pedro. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que ele vai ajudar na sua casa, né? Ele vai ajudar no que você necessita. Então, quando Pedro sobe para orar, ao mesmo tempo ali, algumas horas depois, Pedro sobe para orar, quase a hora sexta. E ali Deus revela uma visão a Pedro. Você vê, Pedro conviveu com Jesus, Pedro era apóstolo já, Pedro já tinha recebido o Espírito Santo, Pedro já tinha ministrado o Espírito Santo para muitas mil pessoas, enfim. E ali naquele momento, Deus, quando vai falar com Pedro, através daquela visão, ele mostra o lençol. Ali naquele momento, é uma coisa muito profunda, ele mostra o lençol, e Pedro, ele não aceita a visão, não entende a visão, não recebe a visão quando Deus fala com Pedro. Quer dizer, o homem que deveria entender a visão, que deveria mais receber a visão, que seria o apóstolo, que seria quem teria estado com Jesus, quem já tinha recebido o Espírito Santo, que já tinha visto tremendas maravilhas, sabia que era Deus falando com ele, e ele não entendeu a visão e não recebeu a visão. E Deus precisou falar com Pedro 3 vezes para que ele entendesse o que Deus estava falando.
e para que ele recebesse aquilo que vinha de Deus. E quando Deus fala, Pedro mata e come, Pedro mata e come, ele mostra aqueles animais no lençol e ele não entende, que ele diz, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E Deus fala com ele, não faças tu comum ao que Deus purificou. Né? E então o lençol se tornou a se recolher ao céu e Pedro ainda duvidava, e estando Pedro ainda duvidando, diz a Bíblia no versículo 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que homens foram enviados por Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão e chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E Pedro naquela visão disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. E aí ele vai até a casa de Cornélio e ele prega o evangelho lá, e eles recebem o evangelho, e enfim, a história continua, não é mesmo? E ali Deus se revela tanto a Cornélio e sua família, quanto a Pedro como apóstolo, mostrando a Pedro, eu posso fazer o que eu quero. Deus estava dizendo para Pedro, eu posso fazer o que eu quero, da forma como eu quero. Se eu quiser levantar qualquer pessoa, eu posso levantar. Assim ele fez com Pedro, assim ele fez com Paulo, usando Ananias. E engraçado que Paulo, ele era fariseu, ele foi criado aos pés do sacerdote, na lei, foi criado na lei, ou seja, ele era um homem em que ele, certamente, ele teve alguma resistência na questão de receber Ananias. Na mente dele, provavelmente, ele deve ter ficado pensativo, mas esse homem não é sacerdote, esse homem não é nenhum profeta conhecido, não é ninguém que tenha um cargo alto, ele não é nenhum Gamaliel. Por que esse homem? Por que Deus mandou esse homem? Porque Deus confunde, ele faz da maneira como ele quer. Ele pode te mandar uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa pequena para te abençoar, uma pessoa que está longe, uma pessoa que não tenha talvez um cargo alto, talvez não tenha muito dinheiro, mas venha fazer uma grande diferença na sua vida. Uma pessoa que talvez não seja um pastor, que talvez não seja um diácono, talvez não seja nenhum obreiro de uma igreja, mas seja um membro ali sentado e faça coisas grandes e venha fazer algo muito grande na sua vida, venha te ajudar de alguma forma. Muitas vezes a gente está esperando de Deus algo e a gente espera da forma como a gente quer. A gente espera receber de uma forma aos nossos olhos, visível aos nossos olhos humanos, e muitas vezes não é assim que Deus vai fazer. Deus faz como Ele quer, e Deus, ele tem os pensamentos dele, ele faz conforme o pensamento dele, não conforme o nosso. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, se Deus nos ama, nós precisamos estar atentos para essa resposta de Deus na nossa vida, para a resposta de Deus. E a resposta de Deus é sempre sobre as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. Não são coisas comuns, não são coisas simples demais. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós vimos, que nós ouvimos ou que nós pensamos, que jamais subiu ao nosso coração. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. E nós precisamos crer, porque a fé é sobre aquilo que nós não vimos, porque não adianta a gente ter fé naquilo que a gente viu, porque isso não é fé. O que Deus tem para fazer é muito mais além do que pedimos ou pensamos. Muito mais além. Se a gente quer realmente estar na vontade de Deus, receber as promessas que vêm de Deus, não aquilo que a gente deseja, não aquilo que nós desejamos, porque o que a gente deseja é o que o nosso olho viu, é o que nós pensamos, é o que nós raciocinamos, é o que nós pensamos sobre nós mesmos. E não é, o que Deus tem é muito maior do que isso.
E não é até aí, é além disso, além de tudo isso que nós pensamos, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas, é o que Deus tem preparado para a minha vida, é o que Deus tem preparado para a sua vida que está me ouvindo aí do outro lado da tela, você que está me ouvindo. Receba isso no seu coração, receba isso na sua vida. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao seu coração é o que Deus tem preparado para a tua vida, porque Jesus te ama. E você precisa clamar e estar pronto para receber e para entender aquilo que Deus vai fazer. Peça entendimento a Deus. O Salomão, ele pediu entendimento. E o livro de Provérbios fala para você clamar por entendimento. Clama por entendimento para você entender aquilo que Deus está fazendo, para você ouvir a resposta e receber de Deus aquilo que Deus está fazendo verdadeiramente na sua vida, para que não haja perda, para que você não perca o momento, não perca o tempo, não perca tempo com coisas que não tem que perder, não perca o momento de Deus na sua vida. Há tempo para todo propósito e muitas vezes nós precisamos estar ligados para que o tempo não passe, o tempo certo de todas as coisas acontecerem não passe nas nossas vidas. E em nome de Jesus, aqui já está muito tarde, já são 00:03 e eu vou encerrar essa palavra pedindo que Deus te abençoe nessa noite. E eu não sei que momento, que hora você vai ouvir, mas que Deus possa estar te abençoando, possa estar te enchendo do Espírito Santo, que você possa receber essa palavra no seu coração e não se esquecer daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigada por assistir.